Olá pessoal, vocês lembram desse modelo que a gente fez a construção na semana passada, na mulagem? Hoje nós vamos fazer a planificação e a correção desse nosso modelo, tá? Então a gente fez a construção da mulagem na semana passada, na live ao vivo, e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a planificação e a correção desse molde, tá? Então, do jeito que eu retirei do manequim, né, na semana passada, ele está aqui para a gente fazer o processo de planificação e ver como é que acontece esse processo, tá? Se vocês forem tendo dúvidas, podem estar deixando no ícone de perguntas, que daqui a pouco eu estou respondendo, tá? É importante vocês deixarem no ícone de perguntas, porque quando vocês deixam nos comentários, às vezes acaba subindo e eu acabo perdendo as perguntas, tá? Então deixa no íconezinho aqui do lado que daqui a pouco eu estou respondendo, tá? Então esse foi o modelo que a gente construiu na live na semana passada aqui no Instagram, e agora a gente vai ver o processo de correção, né? Planificação e correção desse molde, tá? Lembrando que depois essa live ela não vai ficar no Instagram, né? Depois eu sempre jogo no YouTube, aí vocês têm acesso também no meu canal do YouTube, tá? Quem ainda não está inscrito pode se inscrever, inclusive as aulas do workshop ainda estão disponíveis. Então, o primeiro processo para fazer a planificação do molde é sempre começar, eu sempre oriento começar pelas partes retas, tá? Então, o que que acontece? Aqui eu tô com a região da frente e nós vamos primeiro já corrigir aqui essa região do nosso ombro, ó. Estou trabalhando aqui com a cor vermelha para conseguir visualizar melhor, tá? Então, o ombro eu tracei reto e aqui a queda da nossa manga a gente também vai traçar reto, tá? No caso aqui é o ombro e já a manga, né? A gente tem aqui cerca de uns 5 centímetros de ombro e o restante é a queda da manga. Aqui é a abertura da manga, né? Aquela região que a gente fez internamente. A região lateral a gente vai traçar aqui reto também, tá? Com esse formato. Por que eu estou traçando tudo reto, né? Tem construções que quando a gente trabalha elas folgadas, né, que não são coladas ao corpo, a gente não precisa manter aqui as curvaturas, né, essas curvaturas que são suaves e que não vão alterar o comportamento do nosso molde. Já quando a gente trabalha uma peça mais justa, a gente precisa ter o cuidado de manter todas essas curvaturas, tá? Então aqui, por exemplo, a região da cintura, a gente não tem uma ponta na cintura, certo? A gente nunca tem essa ponta aqui entrando na nossa cintura. Então, a gente vai vir com a régua curva e vai suavizar essa região, tá? Essa ponta aqui não existe no corpo humano. Então, precisa ter essa atenção para fazer as correções. Na região do meu decote aqui, a gente vai traçar, eu vou deixar ele levemente curvado, tá? Porque eu quero um decote um pouco mais curvado, mas a isso vocês podem traçar o decote como vocês acharem melhor quando for construir, certo? Então aqui eu lembro que eu trouxe o decote um pouco mais para dentro, ó. Estou corrigindo a altura do nosso decote. Na região final do nosso molde, nós vamos vir aqui, tá? E vamos posicionar o nosso esquadro com esse comportamento, tá? O que é que vai acontecer aqui na terminação final? Nós temos uma região, ó, que está tendo uma curva aqui para cima. O que é que acontece? Provavelmente a minha marcação da terminação aqui não foi na altura correta, porque se está subindo aqui, né, essa região deveria estar levemente mais baixa. Isso acontece porque a gente faz a marcação no olho, né, quando está marcando ali no manequim. Isso é totalmente natural. E aí, quando a gente vem para a mesa, a gente faz as nossas correções, tá? Então, nós vamos corrigir aqui para a altura de terminação. Eu vou posicionar uma régua curvada
Aqui a gente vai trabalhar com uma curva bem suave, né? Nada muito, muito marcado, né? E nós vamos acompanhar aqui essa região que já está marcada, né? Que a gente traçou inicialmente. Ok? Antes de continuar, que a gente tem que lembrar que nós temos umas pregas, né? Nós temos umas pregas nesse modelo, que é... Deixa eu encontrar aqui a prega, tá, gente? Essa região com essa região. Aliás, é essa região aqui, tá? E depois... Aqui a gente tem uma prega mais rasa, pelo que eu lembro, e depois tem essa mais profunda, tá? Isso para a construção do nosso modelo, tá? Então, ó, essas pregas a gente precisa marcar o seguinte. A gente precisa marcar aqui essa região e essa região. A altura que a gente vai passar uma costura aqui, tá? Então, a gente vai marcar com um pique e vai marcar aqui a dobra dessas nossas pregas, tá? Vamos colocar uma seta indicando que ela fecha para cá e essa fecha para cá também, tá? Vamos realçar essa região. Aqui, para indicar a altura da costura, ao invés de usar essa linha reta, a gente pode traçar um pontilhado, tá? Nessa região. Ou aqui a gente vai colocar um C de costura, tá? Indicando que essa região vai costurar. Quando a gente pegar a região traseira, certo? A gente precisa já fazer as correções e de cara a gente precisa observar algumas regiões, tá? Que regiões são essas? Por exemplo, esse modelo, a região do ombro, né? Os nossos modelos a gente sempre costura aqui região do ombro com ombro, tá? Então a gente precisa conferir as costuras. Primeiramente, nós vamos fazer aqui o seguinte movimento, sempre corrigir já as regiões retas, fazendo esse formato, e já vamos corrigir aqui a lateral. Gente, como a lateral frente eu tracei reto, ó, na região da manga, aqui também precisa ser reto. Eu não posso pegar uma região curvada, certo? E traçar a curvada para ela costurar com a região reta. Ela não vai ter um bom comportamento, certo? Porque aí a região curvada vai ficar faltando volume. Então, a lógica é a seguinte: fiz uma correção em que eu deixei uma região reta, eu mantenho a outra região reta também. Se eu quero manter curvado, eu mantenho curvado também. O que eu não posso é ter uma região curvada para costurar numa região reta, a não ser que seja uma construção muito específica com esse tipo de comportamento. Então aqui, ó, a gente utiliza a fita crepe para preencher o espaço que foi eliminado quando estava construindo na mulagem, e a gente vem aqui e traça essa região também reta, tá, gente? E aqui, para completar também, eu vou traçar essa região da manga reta, tá? Essa região da manga, ela não precisa especificamente ser reta, a gente pode manter ela curvadinha também, tá? Isso daí fica opcional para quando vocês estiverem construindo. Aqui, antes de qualquer coisa, a gente já vai conferir a região do ombro. Ombro frente e ombro costas, tá? Ó. O ombro frente e ombro costas, eu tô tendo uma diferença aqui, ó, no encontro da costura. Então eu vou marcar aqui um pique, né? Aliás, um ponto, onde a gente vai trazer essa abertura de manga para esse ponto, tá? Para ter a costura ok aqui no ombro. A mesma coisa a gente vai conferir aqui a lateral para verificar se está tudo ok, certo? Ó. A mesma coisa aqui a minha lateral, ó. Não tá batendo,
certo? Então, eu vou descer essa abertura aqui da nossa manga. Ou eu posso subir a outra região. Isso daí a gente que decide na hora que estiver construindo, certo? Aqui a gente vai corrigir já a região lateral da parte traseira, ó, fazendo esse movimento. E vamos corrigir aqui a curvinha da nossa cintura, ó. Como eu falo para vocês, no corpo humano não tem ponta, tá? Então, a gente faz esse tipo de correção. Agora, a gente vem aqui, ó, conferindo a costura lateral da cintura para baixo, certo? Para a gente ter o ponto de finalização aqui, ó. Então, aqui embaixo, ó, tá batendo quase que ok, ó, com a terminação que a gente fez no manequim, certo? O próximo passo agora é esquadrar a terminação aqui da região traseira. Então, eu vou posicionar aqui o meu esquadro, tá? Novamente, eu tenho aqui, ó, batendo com esse ponto, então isso não pode acontecer. Essa região ela tem que estar levemente mais baixa, senão eu traçaria isso aqui reto. Não faz sentido eu ter uma curvinha aqui se aqui está batendo, certo? Então, eu vou descer um pouco o meu esquadro, ó, e vou traçar nesse formato. Depois a gente traz uma curva bem suave aqui nessa região, ó. Como ele tem um caimento evazezinho, é correto acontecer essa curvinha aqui para não ter uma ponta, sabe, de volume. No decote, a gente tem que lembrar que isso daqui vai ter outra parte construindo. Então, a gente tem que ter cuidado para não criar uma ponta nem para cima nem para baixo aqui no nosso decote. Novamente, eu vou vir aqui com o meu esquadro e vou esquadrar a terminação aqui, ó, no centro do decote. Por fim, a gente já vem aqui, ó, e traça a curvatura da nossa, do nosso decote, tá? Aqui eu não tô com a outra curva menor, certo? Para conseguir construir esse formato. Então, eu vou traçar aqui no olho mesmo, tá? Por fim, aqui novamente a gente tem as nossas pregas, certo? Essa vai dobrar para cá, ó. E aí a gente corrige essa região também. Vou colocar um C de costura. E essa aqui também vai dobrar para cá, ó. E aqui também um C de costura, tá? Ó. Vou colocar uma seta indicando a direção que ela fecha, tá? E aí a gente tem finalizado. A gente vai vir aqui, ó, e vai retraçar essa linha de centro. Por que que a gente vai retraçar essa linha de centro? Porque a gente vai eliminar a margem ali, tá? E trazer a linha mais para o centro para ela ficar tudo ok, tá? Essa vai ser, aliás, a nossa linha do fio. Essa é a região traseira. Região traseira, se a gente for trabalhar com algum fechamento nas costas, eu preciso cortar isso aqui 2 vezes. No caso, um par, tá? Aí a gente organiza as informações do nosso molde. Aqui a região frontal, tá? A gente precisa cortar uma vez só, e porque aqui é dobrado. Aliás, no caso, nesse modelo, né, tinha uma costura aqui no centro. Então, pode ser cortar um par também. Ok? E aí a gente retraça aqui a partir da linha da cintura, novamente, o nosso sentido do fio, para facilitar na hora do corte. Então, ó, colocar aqui sentido do fio. Ok? Agora, o próximo passo é eliminar todas as margens dessa nossa construção, né? Muita gente pergunta sobre a margem de costura na mulagem. A gente não trabalha com a margem de costura na nossa mulagem. A gente trabalha sempre a mulagem nesse formato. Todas essas margens são apenas para facilitar o nosso processo de construção.
E depois que a gente constrói, a gente elimina todas essas margens. E aí, se eu quero adicionar uma margem de costura, eu tenho que passar esse molde para o papel e adicionar a margem no papel. Então, eu vou copiar isso aqui para o papel e no papel eu adiciono a margem de costura, tá? Então, aqui eu já estou eliminando todas as margens. Uma outra opção para quem deseja... para quem não deseja guardar o molde ou ter o molde no papel, é pegar esse molde aqui do jeito que tá e já ir para o tecido e cortar, deixando a margem que você precisa para montar o seu modelo, tá? Essa é uma opção. Ou você faz isso, ou você passa para o papel e guarda esse molde, tá? Então, a gente elimina aqui as nossas margens. Dúvidas podem estar deixando no ícone de perguntas, tá, gente? Que daqui a pouco eu estou respondendo. Eu sempre falo que deixar no comentário não é tão interessante, porque às vezes acaba subindo, o celular tá num suporte, né? E aí às vezes a gente acaba perdendo, porque vai subindo, o pessoal vai entrando e o comentário vai subindo, né? Então, a gente sempre elimina essas margens apenas quando termina de fazer todas essas correções, tá, gente? Então, não é interessante eliminar antes, porque a gente precisa fazer a conferência das costuras e verificar se está tudo ok, tá? Ok. Então, aqui eu já estou finalizando. A eliminação das nossas margens. E olha que legal tá o nosso molde, tá? Então aqui... Perdão. Aqui a gente pode vir conferindo, tá? A região do ombro, tudo ok. E a região aqui também da nossa costura lateral, ó, tudo ok. E da cintura para baixo também, ó, tudo ok aqui, certo? Aqui a gente precisa só fazer uma marcaçãozinha, sobrou pouca coisa, certo? E aí a gente elimina essa sobra, tá? E vamos eliminar essa margem. Então, pessoal, a gente tem agora todo o nosso molde finalizado. Espero que vocês tenham gostado. A proposta era trazer a correção desse molde, porque algumas pessoas perguntaram, queriam ver a correção, né, a planificação. Aí aqui está a planificação. Espero que vocês tenham gostado. E tenho que lembrar que o curso se encontra com as inscrições abertas, tá? Estamos ainda com os 20% de desconto até o final dessa noite e ainda a possibilidade de você ganhar um manequim profissional de mulagem, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima live.